Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Fundamentação Legal da Produção Orgânica. Hoje a gente vai falar sobre a Lei número 10.831 de 2003, né, que trata sobre a produção orgânica no Brasil. Essa lei traz como conceito de sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente. São finalidades do sistema orgânico de produção: a oferta de produtos saudáveis, isentos de contaminantes intencionais, como por exemplo agrotóxicos, a preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais e a recomposição ou incremento da diversidade biológica dos ecossistemas já modificados. Incrementar a atividade biológica do solo, promover um uso saudável do solo, da água e do ar, manter ou incrementar a fertilidade do solo a longo prazo, a reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego de recursos não renováveis, como, por exemplo, fertilizantes, utilização de derivados do petróleo, como, por exemplo, óleo diesel no maquinário, né? Então, reduzir ao máximo essa utilização. Ainda como finalidades, nós temos basear-se em recursos renováveis e em sistemas agrícolas organizados de maneira local, incentivar a integração entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva e de consumo de produtos orgânicos e a regionalização da produção e comércio desses produtos, né? O incentivo aí à criação de feiras livres para ter um contato direto entre os produtores e os consumidores. Manipular os produtos agrícolas com base no uso de métodos de elaboração cuidadosos, com o propósito de manter a integridade orgânica e as qualidades vitais do produto em todas as etapas. Então, como essa norma, essa lei, ela trata também da industrialização dos produtos orgânicos, então todo esse processo de beneficiamento deve manter sua integridade, com o controle das substâncias que possam ser utilizadas para aumentar o tempo de vida de prateleira, né, desses produtos. Em relação à abrangência da lei de orgânicos, ela envolve aquelas agriculturas que a gente falou no primeiro módulo: ecológica, biodinâmica, natural, regenerativa, biológica, agroecologia, permacultura, entre outros, desde que atendam o que está disposto nesta lei. O que seria produto orgânico, né? Então, a lei diz que é um produto in natura ou processado, obtido em sistema orgânico de produção agropecuário ou oriundo de processo extrativista sustentável, como podemos citar o caso do umbu aqui no Nordeste, né? Seria uma coleta extrativista desse produto, né? E não prejudicial ao ecossistema local. Quanto à certificação para comercialização, nós temos a comercialização direta dos produtos orgânicos para os consumidores diretamente dos agricultores familiares. Para que possa ser feita essa comercialização direta, é necessário que o agricultor esteja cadastrado em um organismo de controle social, cadastrado junto ao Ministério da Agricultura, né? Então, essa certificação não é necessária a obtenção de selo. É um tipo de venda de produto orgânico específica, em que o agricultor deve vender diretamente sua produção ao consumidor, como, por exemplo, aquele agricultor que
vende seu produto na própria fazenda ao consumidor ou através das feiras livres, ou o agricultor tem um ponto na cidade para poder realizar a comercialização diretamente ao consumidor, sem atravessadores. Né? É necessário que haja a rastreabilidade do produto. O que é rastreabilidade? Eu saber quando o meu produto foi produzido, quais os insumos que foram utilizados, né? Eu tenho um controle do ciclo de vida desse produto. E também deve ser permitido livre acesso do consumidor aos locais de produção ou processamento. É uma das bases para que seja possível essa comercialização. Então, veja que esse tipo de comercialização é necessário a presença, é necessária a criação de um organismo de controle social. É o que a gente vai ver aí nas próximas videoaulas. Os demais produtores orgânicos, né, que não se enquadrem na venda direta do produto ao consumidor, eles devem buscar obter o selo de produto orgânico. E esse selo ele pode ser obtido de duas maneiras: através de um sistema participativo, a partir da criação ou adequação de associações ou cooperativas. Isso faz com que esse selo possa ser obtido com menor custo, ou através da contratação de uma empresa certificadora. É o que a gente chama de certificação por auditoria. Então, geralmente, esse tipo de selo tem um custo um pouco maior, a depender da localização da fazenda, né, em relação à certificadora. Em relação à responsabilidade pela qualidade dos produtos, a gente tem como responsáveis os produtores, os distribuidores, os comerciantes e as entidades certificadoras. São elas que atestam a qualidade dos produtos. Fiscalização. Então, de acordo com a lei, a fiscalização ela deve ser regulamentada pelo Poder Executivo. Então, hoje a gente observa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com os governos estaduais, né, instituições estaduais, fazendo esse tipo de fiscalização dos produtos orgânicos. Descumprimento da lei. Em caso de descumprimento, o que é que o agricultor pode sofrer? Advertências, multas, suspensão da comercialização, condenação de produtos, inutilização do produto, suspensão ou cancelamento do credenciamento, certificação, autorização, registro ou licença. Então, o agricultor deve respeitar as normas, né, obter sua certificação e evitar que haja qualquer tipo de advertência em relação a descumprimento da lei. Quanto à obrigação de regularização, né, as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, ou seja, eu posso me cadastrar com meu CPF? Posso. Né? Se eu também tiver organizado na forma de uma empresa, CNPJ, também. Que produzam, transportem, comercializem ou armazenem produtos orgânicos, né? Ficam obrigados, a promover a regularização de suas atividades junto aos órgãos competentes. Quanto ao registro diferenciado de insumos, né? Os produtos que podem ser utilizados na agricultura orgânica, eles têm uma premissa de passar por um processo de regularização simplificado e de maneira mais ágil, uma vez que a gente tem uma baixa disponibilidade de produtos no mercado. Então, eles, quando são lançados, vai pedir o registro junto ao Ministério da Agricultura, eles têm prioridade para poder tramitar, ter sua avaliação e ter sua permissão junto ao Ministério da Agricultura. Né? A gente tem aí um exemplo, Azamax, Baquicontra, são exemplos de produtos. O Azamax é a base de azadiractina, que é obtida através da planta que a gente conhece popularmente como NIM. O Baquicontra é a base de bacilos thuringiensis, né, para o controle de lagartas, uma bactéria. Né? E temos aí o fertilizante Iorim, que ele é permitido, né? Normalmente são fertilizantes à base de fósforo de baixa solubilidade. Então, e temos, além desses, outros produtos que são certificados.
Em relação às medidas sanitárias e fitossanitárias, as autoridades competentes deverão, sempre que possível, adotar medidas compatíveis com as características e especificidade dos produtos orgânicos, de modo a não descaracterizá-los. Temos que lembrar que as vacinações, o calendário de vacinações contra a aftosa, raiva, né, devem ser respeitados, tá? Então, não é porque meu produto é orgânico que eu vou deixar de seguir o calendário normal de vacinas. Isso é lei e a gente também deve seguir corretamente dentro da nossa produção. Bem, pessoal, hoje a gente finaliza a questão desse conteúdo de lei, da lei específica que trata sobre agricultura orgânica, e na próxima videoaula a gente vai falar sobre o decreto que regulamenta a lei. Então, vai trazer informações de maneira mais específica. Eu peço que vocês leiam novamente o material, a lei, né? Assistam aos demais vídeos para, se surgir dúvidas, a gente possa tirar, seja através do chat ou seja através dos comentários, tá ok? Então, até a próxima aula. Um abraço para vocês.